Fala pessoal, eu acabei de colocar um material lá no AVA que é referente ao nosso fechamento da disciplina, tá? Alguns alunos já me procuraram durante a semana porque estavam preocupados que a gente ia ter atividade hoje presencial, né? Mas aí eu respondi que não, que a gente ia retomar no recesso, na volta do recesso, e pedi para repassar a informação, né, para quem não procurou diretamente, mas eu tinha ficado de fazer um detalhamento melhor, né, de como vai ser essa reta final, tá? Então, assim, na apresentação da disciplina, lá no primeiro dia de aula, eu já tinha passado a ideia para vocês que a gente ia ter um mini projeto, né, no final da disciplina, e de fato a gente acabou o conteúdo, né, o que se espera para a disciplina de vocês, né? Foi um semestre um pouco atípico, né, porque a turma ela já vem com certa bagagem de programação, né? Isso de certa forma ajudou o andamento da disciplina, tá? Eu esperava um pouco mais de interação, tá? Assim, extra a parte remota, né, a parte à distância. Foram poucos alunos que me procuraram na minha sala, né, em outros horários, né? Poucos alunos mandaram e-mail, mas no geral a média da primeira prova foi interessante e eu acho que no final vai dar certo, tá? Então, hoje meu objetivo aqui nesse vídeo é explicar um pouco como vai ser essa dinâmica do projeto, né? O material dá para entender, né? O material que eu coloquei no formato de slide, só que eu acho que compensa vocês assistirem o vídeo, né? Porque eu vou dar uma explicação melhor, vou abrir meu ambiente de desenvolvimento, rodar aqui o programa e mostrar para vocês como é que vai ser, tá? A dinâmica. Então vamos lá. Bom, pessoal, recapitulando, essa informação aqui desse primeiro slide, ele já está lá desde o início, já é previsto na disciplina. Nossa segunda VA, ela vai ter uma prova individual, como foi a primeira, a gente vai fazer na segunda, só que ela tem um peso de 40%. Eu vou considerar os exercícios que vocês fizeram no dia a dia, né? Toda semana eu estava passando exercício, né? Com a mesma filosofia da primeira parte, e aí ela vai ter um peso 0,2 e o mini projeto ele vai ter um peso 0,4, tá? Esse mini projeto, a entrega dele vai ser no dia 19 de janeiro, né? Então, vocês podem curtir o Natal aí tranquilo, tá? Depois que eu mostrar, vocês vão ver que é um projeto que, quando a gente isola o que cada aluno vai precisar fazer, né, já que é em equipe, vocês vão ver que é parecido com, vamos dizer assim, o trabalho que você já tinha no exercício, tá? Ele fica mais complexo porque envolve um trabalho em equipe, mas individualmente o que é pedido não é nada tão complicado e vocês vão conseguir fazer aí tranquilamente no prazo, tá? Então nossa prova ela vai ser no dia 12 e a gente vai se encontrar pessoalmente. Então eu de propósito eu coloquei a prova antes da entrega do projeto, vai ter uma semana de diferença. Por quê? Porque vocês podem aproveitar o dia da prova para em alguma eventualidade tirar dúvida do projeto, tá? E aí, quem se complicar, no dia 26 de janeiro tem a terceira VA, que vai ser uma prova de 0 a 10, e no dia 9 de fevereiro a final, tá? Bom, pessoal, o mini projeto é um joguinho. É um jogo que é bem simples, assim, em termos de exigência, de conhecimento, de como fazer o jogo, mas é um joguinho bem bacana, tá? Eu, quando era criança, eu brincava muito com isso de forma manipulativa, né? Não no computador. Então, existia esse joguinho, né? Ele vendia em qualquer lojinha. E o objetivo é você colocar os números em ordem, né? É um quebra-cabeça e aí a ideia é que para colocar em ordem você tem uma casa vazia, tá? E aí você troca a posição de um número com essa casa vazia, né? E aí vai fazendo isso até que você tenha os números em ordem, tá? Esse quebra-cabeça aí eu considero um projetinho bem interessante, por quê? Porque ele é simples, dá para fazer em pouco tempo, né? Que é o que a gente tem. E mas por outro lado ele explora tudo que a gente viu na disciplina, né? A gente bate o olho aí na tela do jogo, a gente vê uma matriz, né? Então a gente vai explorar essa questão de matriz, vai explorar tipos de dados, repetição, né? Variáveis, conceito de modularização. Então assim, dá para com coisa bem simples explorar tudo isso, tá? Então assim, para não exigir uma coisa
fora do escopo da disciplina, toda a parte de interface gráfica eu implementei, tá? E aí realmente vocês vão se concentrar só na lógica, tá? Vão se concentrar só em conteúdos que vocês viram na disciplina. Então, basicamente, vocês não precisam, não, assim, não acho que vão precisar estudar como fazer interface gráfica. Na verdade, isso vai ser entregue a vocês pronto. Se vocês terminarem a parte que é pedida para vocês implementarem e tiverem a curiosidade de olhar como foi feita a parte de interface, vocês podem olhar por curiosidade, mas eu não vou cobrar nenhuma modificação na interface gráfica, tá? Bom, eu já coloquei no Ava um arquivo compactado que ele é basicamente a pasta source lá do ambiente de desenvolvimento com dois arquivos, tá? O arquivo Puzzle 8 ele tem o código da interface gráfica. Ele também é o arquivo que tem o método main. Então, quando vocês forem testar o jogo, é ele que vocês executam, tá? Para testar. E aí, onde vocês vão se concentrar é no arquivo controle puzzle8, que é o arquivo que vai ficar com a lógica. O que foi colocado no Ava é um arquivo que ele tem toda a assinatura dos métodos, ou seja, como deve ser os parâmetros passado e o retorno, e todos estão comentados, com um comentário bem detalhado, mas eles não têm um código útil, ou seja, se vocês criarem um projeto com os arquivos que eu passei, e tentarem jogar, vocês não vão conseguir jogar, tá? Por quê? Porque justamente é a tarefa de vocês aí colocarem a lógica no jogo, tá? E aí eu vou explicar em mais detalhes, né? Cada etapa, né, o que vai ficar com cada aluno, vai ser um trabalho em equipe. Então, 5 alunos, cada um vai implementar uma função. Então, imagine como se fossem 5 exercícios, cada aluno implementando um, e quando todos terminarem, o joguinho vai funcionar perfeitamente, tá? E eu vou explicar. Então, aí só tem alguns exemplos, né, para vocês verem que o código aqui da classe que vocês vão mexer, ele está com assinatura, mas não tem um código útil. Esse método, por exemplo, de verificar o fim do jogo, ele retorna um zero, né, que aí ignora como está a situação do jogo, ou seja, isso aqui não vai funcionar, tá? Aí vocês vão ter que fazer. E, por outro lado, o arquivo que contém interface gráfica, ele está tudo implementado, né? Vocês não precisam se preocupar em entender, não tem problema nenhum, tá? Eu só estou mostrando para ilustrar, mas eu vou abrir o ambiente de desenvolvimento e a gente vai entrar em mais detalhes, tá? Bom, pessoal, algumas informações importantes. A equipe é de 5 alunos, eu já montei as equipes, tá? Então, não entendam como uma imposição, na verdade, é uma estratégia pedagógica, tá? Imagina que você está trabalhando numa empresa, você foi contratado e você não conhece ninguém na empresa. Então, normalmente, um gerente do projeto ou um coordenador técnico, um líder técnico, ele vai montar uma equipe pensando no que precisa no projeto, na experiência prévia de cada integrante, no conhecimento. Então, assim, essas equipes nas empresas elas são montadas sob demanda de cada projeto, isso é uma coisa normal. Então, eu montei as equipes justamente pensando o que eu observei aí de correção de exercício, né? O conhecimento que eu tenho de alguns alunos e para fluir direitinho e o projeto ninguém ser prejudicado. Sair bem bacana o projeto de todo mundo, tá? Então, no slide seguinte eu vou mostrar as equipes. A ideia é que cada equipe ela vai ter um líder, tá? Um líder de equipe, e esse é só para servir de ponto focal para a gente conversar, né, entre o professor e a equipe, tá? Então, entrega do projeto, entrega final, dúvidas, se são dúvidas mais gerais, aí a gente pode centralizar no líder. Se vocês sentirem que está tendo uma dificuldade, talvez de encontrar o líder, ou ele esteja numa situação, problema pessoal, um trabalho, vocês podem mudar o líder e me avisar, não tem problema não, tá? Então, assim, não se preocupem à primeira vista que vou fazer um jogo tal, porque realmente, como eu montei, isolando o que cada um vai fazer, a gente chega no nível de dificuldade desses últimos exercícios que a gente fez, tá? Então, não fiquem muito preocupados com isso, tá? Se tiverem dúvida, mesmo depois dessa explicação, tá, de terminar o vídeo, não demorem para procurar, mandem e-mail, certo? Na volta do recesso. Podem ir em qualquer horário na minha sala, tá? Não precisa ser no sábado, mas me procurem, tá? E um detalhe, assim, que eu vou ter um rigor um pouco maior, eu já vinha tendo esse rigor, né? Eu já percebi
alguns probleminhas aí nos exercícios, tá? Mas o projeto, eu vou observar essa questão da criatividade de cada equipe e do toque pessoal da equipe, tá? Então, assim, como é um trabalho em equipe, entre os 5 de cada equipe, vocês vão conversar à vontade, tá? E a ideia é que realmente troque experiência. Mas entre as equipes, é interessante que cada uma mantenha um pouco da sua autonomia, né? Mantenha a sua criatividade e a sua forma de fazer o jogo, tá? Então, não façam cópia, tá? De certa forma vai ser difícil de achar na internet porque é um projeto original. Eu fiz o início do projeto e vocês vão terminar, tá? Mas perde um pouco a função pedagógica se vocês começarem a se preocupar com uma outra equipe está fazendo, tá? Então tentem realmente fazer para a gente alcançar o objetivo. Bom, aqui estão as equipes, tá? São 7 equipes. A gente tem 33 alunos, então não ficou exatamente 7 equipes de 5. 2 equipes ficaram com 4 alunos, mas aí vocês podem gerenciar isso tranquilamente, tá? E os líderes estão assinalados, tá? Então, de novo, se vocês quiserem modificar o líder, não tem problema, tá? Só mantenha a composição da equipe, tá? Então, assim, a minha sugestão é que vocês aproveitem aí esse período do recesso até o dia 7, né, que voltam as aulas, para se comunicarem. Não precisam terminar o jogo nesse período, nem começar, né? Vocês podem curtir as festas aí de final de ano, mas se comuniquem para garantir que vão entrar com o pé direito quando voltar do recesso. E aí vocês conseguem tranquilamente em 15 dias na volta fazer esse projetinho sem problema, tá? Bom, pessoal, eu vou abrir o ambiente de desenvolvimento para executar o jogo. Eu vou passar pelas funções individualmente, as que vocês têm que fazer, para vocês terem um entendimento melhor, tá? Então vamos lá, eu vou abrir meu Eclipse aqui para a gente continuar. Bom, pessoal, estou aqui com o meu ambiente de desenvolvimento. Quando vocês baixarem o arquivo compactado e colocarem no projeto, a gente vai ter essa visão aqui, né? Vai ter 2 arquivos. Esse arquivo Puzzle8 que está aqui é o arquivo que tem a interface gráfica e o main. Então você não precisa mexer nele, né? Só para executar, que é o método principalmente está nele. E aí o que vocês vão implementar vai ficar concentrado nesse outro arquivo controle Puzzle8, tá? Então, assim, eu vou executar esse projeto aqui de baixo, ele já está com a implementação básica que eu consigo rodar o jogo todo para mostrar para vocês. Esse de cima é a implementação vazia, que é o que eu passei lá no app. Vou executar esse aqui para vocês verem funcionando. Bom, então o joguinho, quando ele é executado, ele apresenta esse aspecto, né, o título, né, o FRP, lab prog 1, logomarca, os botões desabilitados, e aí você teria que clicar em começar novo jogo. Quando você clica nesse botão, de cara, ele já dispara uma função que vai ser trabalho de vocês implementar, que é o que? Ele colocar os botões em posições aleatórias. Então eu vou clicar para vocês entenderem. Ó, eu cliquei em começar novo jogo, ele habilitou os botões e colocou posições que não está na ordem, né? Então a ideia é que cada vez que ele clica em começar novo jogo, sejam escolhidas posições aleatórias, tá? Bom, o jogo consiste em você clicar em teclas adjacentes à tecla vazia. E aí a posição do número vai ser trocada com a posição vazia, tá? Então a ideia é essa aqui. Então, quando é feito o clique, a interface gráfica ele dispara uma função lá no controle, que é onde vocês vão implementar, para ver essa avaliação se a jogada é possível e fazer a troca. Porque, por exemplo, se ele clica no 8, o 8 não pode vir para cá, tá? Só o 5 e o 6. Então isso aí vocês também vão fazer essa checagem. Então a ideia é que a pessoa vá fazendo a movimentação até chegar numa situação que esteja ordenada. E tem uma função também que vocês vão ter que implementar para verificar a ideia do game over, de ele ter conseguido terminar o jogo. Então vou fazer aqui para vocês verem. Então deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Ó, tá vendo?
Então, chegou na posição ordenada, né, a sequência dos números, aí o jogo detectou. Essa mensagem ela só aparece se vocês implementarem a função que compara a sequência de número de uma matriz, que eu passo por parâmetro, com a sequência esperada, que é ordenada, tá? E aí, se clicar em sim, ele vai realmente apresentar desordenado novamente, tá? Esse outro botão aqui, gerar jogada da CPU, ele também vai disparar uma função que vocês têm que fazer, que é o que? Quando você clica nele, o jogo ele faz uma jogada aleatória. Então, imagina que eu vou clicar aqui, ó, ele colocou 8 aqui, tá? Então, basicamente, o jogo é isso, tá? E aí eu vou entrar agora no código para a gente ver o que é que vocês têm que fazer para o jogo funcionar, tá? A versão que eu mandei, vocês não vão conseguir fazer essas coisas que eu fiz aqui, porque está sem implementação, tá? Só tá com a interface gráfica. Então, vamos lá. Bom, então eu estou abrindo aqui o arquivo vazio, que eu passei para vocês, vazio de codificação, mas já está com as assinaturas e todos os métodos estão comentados. Então, a primeira função que tem que ser implementada é essa função iniciar novo jogo, tá? Ela tem que retornar uma sequência de posições aleatórias. O jogo, em termos de estrutura de dados, ele é representado por uma matriz 3x3, tá? Então, você tem as linhas e as colunas. Então, assim, essa primeira linha é o equivalente às primeiras teclas que aparecem na parte superior lá da tela, tá? Então, esse iniciar novo jogo na versão que eu mandei, ele sempre vai começar o jogo com essa posição, aí fica sem graça, né? Então, vocês têm que sortear esses números, tá? Usando a função de gerador de número aleatório do Java. E aí, para cada vez que se inicialize, ele apareça uma sequência diferente. Outra convenção do jogo é que a tecla vazia, numericamente, ela é representada pela 9. Só que na tela, ela não mostra o 9, ela mostra um botão sem nenhum número, tá? Então, vocês podem usar uma constante para não precisar ficar digitando 9, tá? Aí fica a cargo de vocês. Então, isso aqui é a primeira função simples, tem que ser implementada. A segunda é tratar a jogada. O que é que ela faz? Ela recebe uma posição XY, que é algum número que foi clicado. Então, você tem que determinar a movimentação, né, da tecla vazia com essa posição, se for possível, né? Então, imagina que você está lá no cantinho da tela, não tem nada vazio perto e o cara clicou. Então, não tem como fazer um teletransporte, né? Você tem que checar se é adjacente e modificar a matriz e retornar ela aqui no retorno, tá? Modificada, trocando a posição que ele clicou com a posição vazia, se for possível, tá? Então, aqui envolve repetição, né? E você vai ter que fazer essa jogada aqui, fazer repetição, olhar a situação dessa matriz que é recebida por parâmetro, olhar essas posições, olhar a posição 9 para retornar corretamente. A próxima função é verificar fim de jogo. Seria o conceito de determinar se essa matriz que está chegando ela está na ordem correta, tá? Então é bem simples, você tem que percorrer a matriz e verificar se ela está na sequência de 1 a 8, né? Em termos de linhas e colunas, tá? Então, seria você verificar se está aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9 aqui que é a tecla vazia, tá? Aí você retorna, a convenção aqui você retorna -1 se não estiver ainda na ordem e retorna 0 se estiver na ordem, tá? Essa função gerar jogada, ela responde para aquele botão de jogada da CPU que vai fazer uma jogada aleatória. Eu vou dar um desafio para vocês. Se alguma equipe conseguir fazer uma jogada não aleatória, mas uma jogada inteligente, que seria o que o ser humano faria, vamos dizer assim, a melhor jogada para conseguir ordenar, eu vou dar uma pontuação extra, tá? Não é um requisito. Então, a equipe vai conseguir tirar 10 se implementar tudo e implementar esse método aleatório. Se alguém conseguir fazer com que eu clique em gerar jogada várias vezes e no final consiga ordenar, aí eu vou dar uma bonificação, tá? Então caprichem aí, isso aqui vai ser a cereja do bolo, essa função gerar jogada. Se alguma equipe conseguir fazer com que, clicando na jogada do computador várias vezes, se assemelhe ao ser humano jogando, a gente vai, eu vou observar isso com bons olhos, tá? Então aí a gente vai ter uma pontuação extra. Essa última função, ela é uma função auxiliar, que vocês vão poder utilizar nas outras funções, tá? Por exemplo, essa função aqui, ó, verificar fim de jogo,
ela consiste na comparação dessa matriz que chega com uma matriz de 1 a 9. Então, se vocês implementam esse comparar reis, vocês podem chamar, a partir do verificar jogo, o comparar reis com o que está chegando e com a matriz padronizada de 1 a 9. Tá? Então, ela fica como uma matriz auxiliar utilitária. Tá? Então, assim, a gente tem aqui 5 funções, tá? Que se elas forem implementadas corretamente, o jogo vai funcionar bem legal. E as equipes são de 8 alunos, tá? Então, eu acho que vocês conseguem gerenciar aí, conversar, cada um fica com uma e vão se conversando para finalizar esse projetinho, tá? É um projeto bem simples, mas que vocês vão exercitar tudo que vocês aprenderam na disciplina, tá? Em termos de variável, tipo de dado, repetição, uso de matriz, tá? Passagem de parâmetro. Então, eu acho que com um projeto pequeno a gente consegue explorar tudo isso, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu acho que esse vídeo vai complementar o material que eu coloquei lá para facilitar o entendimento. Mas se alguém ficar com dúvida, me procurem, tá? Bom, pessoal, vou aproveitar e desejar boas festas aí, bom descanso para vocês, recarregue as energias, tá? E aí a gente volta oficialmente na volta do recesso, tá? Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, manda e-mail que na medida do possível eu vou responder, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Até a próxima.